Ótimo, agora eu espero que vocês estejam vendo por que eu fiz isso, né? Eu posso tirar esses termos da raiz. Certo? Vamos tirar esse cara da raiz aqui primeiro. Qual é a raiz de 4 sobre x0 ao quadrado? Né? Vamos primeiro reescrever tudo, né? Vamos reescrever tudo. Qual é a raiz de 4 sobre x0 ao quadrado? Bem, qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. E qual é a raiz de x0 ao quadrado? Bem, a raiz de x0 ao quadrado é x0. Certo? Isso que multiplica. Bem, a raiz disso aqui deve ser bem simples para você, né? Como isso aqui está ao quadrado, você simplesmente tira o quadrado. Certo? Então aqui, vamos passar isso aqui tudo vai ser igual a menos 1 sobre 4x0 mais ou menos. Vamos ver o que eu faço aqui. Multiplicando, vai ficar, esse 2 vai cancelar com esse. Vai ficar 1 sobre x0 que multiplica todos esses caras. Bem, 1 sobre x0 que multiplica x0 ao quadrado eu cancelo. E vai ficar só x0. E 1 sobre x0 que multiplica 1 sobre 4 vai ficar 1 sobre 4x0. Ótimo. Então, vamos abrir isso. Então, aqui eu vou tirar esse mais ou menos, né? Então, o meu x' vai ser menos 1 sobre 4x0 mais x0 mais 1 sobre 4x0. E o meu x duas linhas vai ser igual a menos 1 sobre 4x0 menos x0 mais 1 sobre 4x0. Certo? Abrindo esse aqui. Bem, menos 1 sobre 4x0 mais 1 sobre 4x0 eu cancelo. E isso aqui como resposta eu fico x0. Bem, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Vamos pensar no que a gente estava fazendo aqui. Eu peguei a equação para esse ponto aqui. E eu queria saber quais dois x's conseguiram chegar nesse ponto. É óbvio que x0 vai ser um deles. x0 foi exatamente o ponto que eu escolhi para ser isso. Certo? Então essa resposta faz sentido. Eu estou interessado, na verdade, na outra resposta. É na outra resposta que eu estou interessado em chegar. Então vamos ver o que vai dar nessa outra resposta. Eu vou ficar com menos 1 sobre 4x0. Menos com mais dá menos. E menos com mais dá menos. Então isso aqui vai ser igual a menos x0. Aqui vai ficar menos, né? Menos 1 sobre 4x0 com menos 1 sobre 4x0 vai dar menos 2 sobre 4x0. Mas eu posso cancelar esse 2. Então tudo isso vai ser igual a menos x0 menos 1 sobre 2x0. Certo? E essa é a fórmula, deixa eu mudar de cor. Essa é a fórmula do meu segundo x, que era o x que eu estava interessado. Que é menos x0 menos 1 sobre 2x0. Essa é a fórmula. Vamos lembrar o que a gente estava fazendo. Eu estava procurando os dois x's que chegam na equação da linha normal. Os dois x's. Um eu achei o x0, que era óbvio. Eu achar. E o outro x que eu achei uma fórmula geral para ele, que é menos x0 menos 1 sobre 2x0. Isso é geral para qualquer linha normal. Mas qual linha normal que ele quer que eu ache? Ele quer que eu ache a linha normal extrema. E o que é interessante sobre a intersecção do segundo quadrante da linha normal extrema? O que ele falou sobre a segunda intersecção da linha normal extrema? Ela não é a menos negativa? Que existe? Então a gente fala que a intersecção da linha normal extrema, como ela é menos negativa, ela é mais positiva, né? Ser menos negativa é ser mais positiva. A gente fala que a da linha normal extrema, a intersecção do segundo quadrante dela, a gente fala que é um ponto máximo. Porque é o maior valor possível. É um ponto máximo. Certo? Então, nós queremos saber o ponto máximo, né? Ele quer para o ponto máximo.
da segunda, da intersecção do segundo quadrante com a parábola. E eu não expliquei isso ainda para vocês, eu não cheguei ainda em gráficos de derivadas, mas basicamente o ponto máximo de uma equação é quando a derivada é igual a zero. Eu espero que isso faça sentido para você. Deixa eu pegar aqui um gráfico só para exemplificar o porquê disso. Vamos pegar esse gráfico aqui. Qual é o ponto máximo dessa equação? Bem, é isso aqui, né? Esse é o ponto que tem o maior valor. Agora olha para a inclinação desse cara. Ó, a inclinação ela estava assim, ela está assim, ela está assim, ela está assim. E no ponto máximo a inclinação é igual a zero. Certo? Daí ela começa a ficar uma inclinação negativa. Então, sempre que a gente tiver um ponto máximo, é o ponto onde a inclinação passa de positiva para negativa. E daí, para ela passar de positiva para negativa, ela tem que passar pelo valor zero. E a gente sabe que a inclinação é derivada. Então, isso aqui é quando a derivada é igual a zero. Certo? Então, qual é a derivada? Qual é a derivada da minha intersecção do segundo quadrante? Qual é a derivada da minha intersecção do segundo quadrante? Bem, a minha derivada vai ser menos 1, certo? A derivada de menos x0 é menos 1. E agora vamos abrir esse cara. Isso aqui é a regra da divisão. Isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu reescrever. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 meio que multiplica x0 a menos 1. Né? Regra do expoente. Primeira coisa que eu faço. Eu passo o menos 1 multiplicando. Então aqui vai ficar menos com menos. Vai ficar mais 1 meio. Que multiplica o número com o expoente a menos 1 do que ele era antes. Se era menos 1, então ficou menos 2. Certo? Então, a minha intersecção do segundo quadrante com relação a x0 vai ser igual a menos 1 mais 1 sobre 2 x0. O x0 a menos 2, a gente sabe. x0 a menos 2, a gente sabe que é a mesma coisa. O menos é inverter. E daí o 2 virar ao quadrado, né? Então eu multiplico isso por 1 meio, então vai ficar 1 meio x0 ao quadrado. Sério? Eu espero que você tenha entendido isso. Isso aqui é a derivada. Para achar o ponto máximo, eu tenho que igualar isso a zero. Certo? Passando então o 1 para cá, eu vou ficar aqui 1 sobre 2x0 ao quadrado é igual a 1. Fazendo uma multiplicação cruzada. Eu vou ter que 2x0 ao quadrado é igual a 1. x0 ao quadrado é igual a 1 meio. x0 vai ser igual a raiz de 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Né? Então eu tenho que meu ponto x0 é raiz de 2 sobre 2. Isso para a linha normal extrema. Certo? Então a gente achou o nosso x0. Agora vamos voltar lá para o começo. Lembra da fórmula geral que a gente achou? A fórmula geral que a gente achou? Cadê ela? Cadê a fórmula geral? A fórmula geral que a gente achou era essa aqui. Lembra? A fórmula geral que a gente achou para qualquer linha normal era essa. Então, agora que a gente sabe o x0 para a linha normal extrema é raiz de 2 sobre 2, é só substituir o x0 aqui. É só substituir o x0 ali. Então, a gente achou, lembrando, a gente achou que a nossa equação para a linha normal extrema era y menos x0 é igual a menos 1 sobre 2 x0 ao quadrado. Não, só x0, desculpa. Esse x0 está bem feio. Deixa eu voltar lá em cima que eu esqueci. X menos x0
x menos x0. Então o que a gente tem que fazer é aplicar x0 valendo raiz de 2 sobre 2. Então vamos fazer isso. Então vai ficar y menos, isso é já o final do exercício, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 1 sobre 2 que multiplica raiz de 2 sobre 2. Tudo isso multiplicando x menos raiz de 2 sobre 2. Vamos continuar então. Deixa eu mudar de cor para não ficar monótono. Meu y menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Bem, raiz de 2 ao quadrado é 2 e 2 ao quadrado é 4. Eu vou poder simplificar isso. Simplificar 2 sobre 4 para 1 meio. Isso vai ser igual a menos 1 sobre 2 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Eu cancelo. Menos 1 sobre raiz de 2 que multiplica x menos raiz de 2 sobre 2. Vou passar ele multiplicando. Eu vou ficar aqui y menos 1 sobre 2 é igual a menos x sobre raiz de 2. Opa, escrevi sobre raiz de x. A menos x sobre raiz de 2. Menos com menos. Mais raiz de 2 cancela. 1 meio. Agora eu passo esse 1 meio para lá. Vai ficar y é igual a menos x sobre raiz de 2. Mais 1 meio. Mais 1 meio. O meu y então vai ser, finalmente, menos x sobre raiz de 2. Mais 2 quartos. Que eu posso escrever isso. Mais 2, desculpa. Que eu posso reescrever isso como 1. Deixa eu aumentar essa borracha. Eu posso reescrever isso como 1. Então a gente tem, racionalizando aqui, né? Racionalizando o menos x vai ficar menos raiz de 2 x sobre 2 mais 1. E essa é a equação para a minha linha normal extrema e a resposta para o meu exercício. Então, esse exercício, ele é extremamente complexo. Ele é muito difícil, certo? Eu tive que fazer ele umas 4 vezes para entender o que eu estava fazendo. De tão complicado que ele é. Se você não se sinta mal se você não entender ele da primeira vez que eu explicar. Vai assistir o vídeo várias vezes, umas 3, 4 vezes, até você começar a entender. Deixa eu só revisar o que a gente fez, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi que a gente achou a fórmula da inclinação para qualquer ponto na minha função x ao quadrado. Depois a gente viu que a linha normal ela faz 90 graus e significa que o angular de uma vezes o da outra tem que dar menos 1. Então a gente já achou a primeira parte da nossa equação, que era o angular. Certo? Daí a gente fez a equação da linha normal, a gente substituiu o a pelo angular e colocou nessa forma. Daí a gente achou a nossa equação geral para qualquer linha normal. Mas a gente não quer qualquer linha normal, a gente quer a linha normal extrema. Então a gente começou a manipular isso aqui. A gente finalmente substituiu y valendo x ao quadrado. Depois que a gente substituiu y valendo x ao quadrado, a gente chegou numa equação básica do segundo grau. Daí a gente resolveu ela por Bhaskara. Chegando a resolver ela por Bhaskara, a gente estava tentando descobrir os dois pontos x que estão em uma linha normal. Tem o ponto x do lado positivo e o ponto x do lado negativo. Fazendo Bhaskara, a gente achou que o do lado positivo era x0, que era óbvio, e o do lado negativo era menos x0 sobre 1 sobre menos meio x0. Então, essa era a nossa equação do ponto x do segundo quadrante. E, finalmente, para aplicar para a linha normal extrema, a gente tinha visto pelo enunciado que a linha normal extrema é aquela cuja intersecção do segundo quadrante é aquela que tem o valor... Espera que deu pau no meu PC. É aquela que tem o valor mais positivo. Então, isso a gente sabe que é um ponto máximo, e ponto máximo em cálculo significa que a derivada é igual a 0. Então, a gente pegou essa nossa equação e a gente tirou a derivada dela. A derivada dela deu menos 1 mais meio x0 ao quadrado e a gente igualou isso a zero, não a zero, a zero.
Chegando nisso, a gente chegou finalmente que o resultado do nosso x0... Opa, tá aqui. O resultado do nosso x0 era a raiz de 2 sobre 2. Daí tudo que faltava era colocar esse x0 na nossa fórmula geral que a gente tinha achado lá no começo. Então a gente substituiu o x0 valendo raiz de 2 sobre 2 e a gente finalmente chegou na fórmula para linha normal extrema que y é igual a menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2x sobre 2 mais 1. Então, esse foi um problema bem complexo, muito difícil, e que é um ótimo treinamento para a gente entender mesmo todos os conceitos que a gente viu até então, de cálculo, derivada, e até relembrar um pouco de funções, né? De funções lá do ensino médio. Então, eu acho que esse problema é bem completo, ele é bem difícil, certo? Ele não é fácil, e eu gostei dele bastante quando eu vi. Então, daí no próximo episódio, eu acho que a gente já pode mudar para o próximo tópico de derivadas, certo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.